misericórdia. Quero acolher vocês com muito amor, com muita alegria nessa noite. Quero pedir a vocês agora, eu sei que nós estamos em nossas casas, mas que nós possamos agora, nesse momento, nos desprender de algumas coisas. Se você quiser, que você possa fechar os seus olhos agora, por um breve momento, eu vou pedir para vocês, para que vocês possam fazer uma respiração agora profunda. E nessa respiração, lembrar de tudo que você viveu nesse dia, e respirar profundamente. E quando você soltar o ar, entregar tudo para Jesus. Confiar nele, continuar acreditando no nosso Senhor. Então, eu vou pedir que a gente possa respirar de uma forma muito profunda. Que você possa fazer isso mais uma vez, mais de uma vez. Respirar profundamente. Soltar o ar, entregando tudo nas mãos de Deus. Entregando essa formação, entregando a nossa vida, a nossa família, essa noite. Confiar em tudo que o Senhor quer nos dizer nessa noite. Então vamos respirar mais uma vez. Não precisa fechar aí. Ficar aparecendo esse espelho aqui. Travou já. Nessa noite, para o nosso Senhor, para o nosso Deus, como eu falei, todas as lutas, tudo o que nós vivemos, que nós possamos agora interiorizar no nosso coração essa vontade de estar aqui, não só de corpo, mas de alma também. Que nós possamos agora estar presentes nesta formação, nessa noite, desta forma tão diferente, né? Tão nova para nós, mas é a forma como o Senhor preparou para que a gente pudéssemos estar aqui nessa noite. Eu vou fazer uma breve leitura para vocês, e a palavra vai ser de Atos dos Apóstolos, do capítulo 16, versículos do 30 ao 31. Não está escutando, não está escutando. Alguém ainda está com o microfone ligado, Gabi? Graça, se puder falar um pouquinho mais alto, acho que está meio ruim o som, viu? Obrigada. De nada. Tá bom. Conseguem me ouvir melhor agora? Então tá. Eu vou pedir então para a Gabi. Sim. Gabi, eu vou pedir para você então mais uma vez cantar uma música para a gente, pedindo o Espírito Santo, para que eu possa fazer a leitura da palavra, tá bom? Ô, Graciele, dá licença, você repete, Tá bom. fazendo favor? É Atos dos Apóstolos, Capítulo Tá 16, bom, eu vou cantar. versículos do 30 ao 31. Pode cantar, Gabi. Pode? Pode. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz.
tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Leitura do Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos do 30 ao 31. Depois os conduziu para fora e perguntou-lhes: Senhores, que devo fazer para me salvar? Disseram-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua família. Palavra do Senhor. Graças Graças a a Deus. Deus. Fazer essa leitura mais uma vez, essa agora. Você pode realmente se entregar para essa palavra. A pergunta agora nós possamos fazer também na nossa pessoa. Depois os conduziu para fora e perguntou-lhes: Senhores, que devo fazer para me salvar? Disseram-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua família. Que essa palavra que nós estamos lendo agora, que possa também dentro do nosso interior a gente fazer essa pergunta: Senhor, o que eu devo fazer para me salvar? E a resposta que Paulo dá: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua família. É uma promessa, aonde que Paulo fala para nós. Eu vou contar um pouquinho antes para vocês por que essa conversa. Paulo, né, todos nós conhecemos, missionário, anunciava a palavra de Deus e começou a fundar as primeiras comunidades cristãs. E Paulo, nas suas viagens, ele estava atravessando uma moça que tinha um espírito, começou a perturbar Paulo, e ela ficava seguindo Paulo e dizia: estes homens, era Paulo e Silas, estes homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. E ela começou a seguir eles por muitos e muitos dias, e repetindo e gritando essa palavra. Chegou um momento que Paulo repreendeu ela. Ele se cansou de tanto ela gritar aquilo e falar. E ele olhou para ela e ordenou ao espírito que ela tinha: em nome de Jesus Cristo, saias dela. E por causa desta palavra de Paulo, o espírito que ela tinha, que era espírito de adivinhações, aonde os seus senhores ganhavam muito dinheiro através desse espírito que ela tinha, usava ela para ganhar dinheiro. E nesse momento esse espírito saiu dela. E por esse motivo Paulo foi preso. Paulo e Silas foi preso. Um carcereiro ficou na porta para cuidar da prisão dele. O que Paulo fez e Silas enquanto eles estavam presos? Começaram a louvar a Deus. Eles oravam, louvavam a Deus, e por mais que eles estavam presos, eles estavam louvando e adorando o nosso Senhor, o nosso Deus. E no meio desse louvor,
à meia-noite, houve um estrondo muito grande que abalou o cárcere, o alicerce, o cárcere onde Paulo e Silas estavam presos, e a porta se abriu do cárcere e as algemas se soltaram. E isso foi, todos os presos que estavam junto com Paulo, aconteceu a mesma coisa. Aí o carcereiro que estava ali para cuidar levou um susto muito grande, e foi aonde que ele entrou lá dentro e viu as portas abertas, e misteriosamente nenhum deles mais estavam com as algemas. E foi aonde que esse carcereiro fez essa pergunta para Paulo, que eu vou ler mais uma vez para vocês. Senhores, que devo fazer para me salvar? E Paulo e Silas respondem para eles: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua família. Paulo não só pede para eles crer, como dá uma promessa na vida deles. Crê no Senhor Jesus e será salvo, não só você, mas a tua família. Eu quero que você agora coloque isso para você. Eu vou falar que eu, Graciele, eu quero crer no Senhor Jesus para que eu e a minha família seja salva. E eu queria que vocês, dentro do coração de vocês, fizessem a mesma coisa. Que pedisse, eu quero crer no Senhor Jesus, para que eu e a minha família também seja salva. Pessoal, eu vou só dar mais um aviso, por favor, desculpe te interromper, Graciela. Quem não estiver falando, deixar os microfones mudos, tá? Quando você clica na telinha, aparece ali o microfoninho, é só você clicar nele que ele fica mudo, tá? Obrigada. Caramba, o que eu fiz? Será que em algum momento da nossa vida nós nos sentimos também encarcerados, condenados, julgados, presos? E será que nesse momento nós temos essa coragem? Será que nesse momento a gente também tem essa coragem? Que eu tava sem fone. Falar. Queria só pedir mais uma vez, então, que pudessem deixar o microfone no mudo por enquanto, tá bom? Não sei. Será que tá no mudo, não? Eu acho que o da Suzana tá ligado, Suzana. Ai, como que eu faço dessa aqui? Se apertar no meio, daí vai aparecer o microfoninho para você. Deixa eu ver, então. Ok. Isso? Deu? Acho que não. Ai, caraca. Desligou. Não, não desligou. Não. Ih, caramba, como que eu faço pra desligar isso? Ai, caramba. Será que em algum momento, gente, como eu estava falando antes, esse anúncio nosso do Evangelho, nessa nossa caminhada, será que em algum momento a gente também se sentiu julgado, condenado, encarcerado? Será que quando a gente estava lá no meio de toda essa situação, o que nós fizemos? Nós louvamos, nós oramos, nós confiamos? Qual foi a nossa reação? Lembra que Paulo, a única coisa que ele fez foi confiar, foi orar, foi louvar.
E depois ele ainda pôde proclamar na vida daquela família, daquele carcereiro que estava ali para cuidar dele, para manter ele cativo. Ele ainda proclamou: se você crê em Jesus, será salvo tu e a sua família. Você crê em Jesus? Você crê em Jesus a ponto de confiar que você e a sua família será salvo? Será que nós ainda temos muito que aprender a confiar e a crer? Eu peço agora para vocês, muito interessante essa palavra, e eu peço para vocês agora, eu vou fazer uma pequena prece, mas eu peço que cada um de vocês agora possam também fazer uma prece para o nosso Senhor Jesus. Diante desse evangelho, diante desta palavra, né, desse livro da Sagrada Escritura que nós lemos. Eu vou fazer essa prece e depois eu vou deixar livre para que vocês também possam fazer preces espontâneas. Senhor, eu te peço nesta noite, neste momento, eu quero crer em ti. Eu quero crer na sua palavra. Com todo o meu entendimento, com todo o meu ser, com a minha alma, com o meu coração. E que a minha conversão, Senhor, seja tão grande que possa me salvar e salvar a minha família. E também a minha comunidade, que é também a minha família. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai e atendei a nossa prece. Eu gostaria de pedir que vocês pudessem também fazer uma prece espontânea nesse momento, diante dessa palavra que nós lemos junto, refletimos, que vocês também pudessem colocar a sua prece agora diante do Senhor. Senhor, olhai por todos nós e por todas as famílias de nossa comunidade e atendei a nossas súplicas. Acalmai o nosso coração para que possamos passar por esse deserto com confiança em Ti, sabendo que o Senhor nunca nos abandona e assim chegaremos unidos a Ti nos braços da vitória contra essa pandemia. Nós vos pedimos, Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Alguém gostaria de colocar algo, pedir algo, entregar nas mãos de Jesus, confiar? Senhor, eu possa aumentar em nós o dom da fé, né? Hoje nós vamos aprender bastante sobre a fé, falar um pouquinho sobre a fé, então que o Senhor nos ajude e faça aumentar em nós a fé, que é tão necessária, né? O crer é o princípio de tudo, né? Então que o Senhor nos ajude e aumente em nós a nossa fé. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, até mesmo aquilo que está dentro do nosso coração. Nós aqui na minha família queremos pedir ao Senhor para que as pessoas que ainda pensam que o aborto é uma solução de muitos problemas, para que saiam da cabeça e que o Senhor ilumine essas pessoas, para que nunca, mas nunca mesmo, alguém possa abortar uma pessoa, uma criança, um ser tão inocente. Pedimos ao Senhor.
Senhor, escutai a nossa prece. A prece. O Senhor que escuta aquilo que está mesmo no mais íntimo do nosso coração. Aquilo que está no nosso interior, que às vezes nós temos dificuldades de trazer para o exterior. Senhor, o Senhor conhece o coração de cada um de nós. O Senhor conhece as nossas necessidades, as nossas aflições, nossas angústias, nossos anseios. Mas também, Senhor, o Senhor conhece a nossa gratidão a Ti por este mês que nós estamos iniciando hoje. Senhor, escuta o coração de cada filho seu nessa noite. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Quero pedir a Gabi, mais uma vez, Gabi, você cante a música do Espírito. Não estamos te ouvindo, Graciele. Mais uma vez para a Gabi, que ela possa cantar mais uma vez essa música do Espírito Santo para nós. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Quero agora concluir esse momento pedindo que nós possamos, como uma grande família, rezar um Pai Nosso e também uma Ave Maria, para que nós possamos fazer a vontade de Deus Pai e entregar a nossa vida também, pedindo que Nossa Senhora passe à frente. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Como no céu. Pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Quero passar a palavra agora a Fátima, e que alegria podermos estar aqui reunidos em família. Obrigada, Graciele. Primeiramente, uma boa noite a todos, né? Sejam todos bem-vindos. Eu vi que alguém ali está com problema no áudio. Jonathan, se você puder conversar com a Helenice ali no grupo do WhatsApp, ela vai te orientar. Ela que está nos auxiliando com essas questões de acessibilidade, tá? Então, ela vai poder te orientar ali certinho ali com a questão do áudio.
Mais alguém está sem áudio? Todos estão nos ouvindo? Tudo bem? Tudo tranquilo? Se alguém tiver algum probleminha em relação ao áudio, dá um help ali no grupo do WhatsApp que a Helenice auxilia. Combinado? E daí eu não preciso me preocupar aqui e a Graciele também me auxilia ali também, né? Nós temos a Jucília, o Jaime e o Mário com o microfone desligado. Se tiver ligado, perdão. Se tiver condições de deixar ele mudo, é só clicar na telinha que o microfone aparece. Só para não dar microfonia. Daí, quando você for fazer, vai ter um momento que a gente vai direcionar para perguntas, aí você pode clicar para ligar o teu microfone, tá bem? Agradeço vocês, tá? Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Nós temos aqui catequistas infantil do Santuário Divina Misericórdia, nós temos catequistas do catecumenato, a catequese de adultos, nós temos ex-catequizandos, nós temos pessoal da liturgia, nós temos pessoal ali de alguns outros movimentos ali, né? Então, é muito bom ter vocês aqui. Nós temos um pessoal de Maringá, minha mana Cida aí, com a Janete, minha sobrinha, a Marisa também. Nós temos a Gabi, que é coroinha, né, que nos auxiliou agora há pouco. Então, é muito bom ver todo esse pessoal aqui, essa adesão grande de vocês. Foi muito bom poder ver que vocês têm sede de aprender, né? Todos nós temos, né? Então, nós vamos tentar aprendermos juntos, né? Conhecermos juntos. A justificativa para nós estarmos aqui. Em primeiro lugar, essa não é uma iniciativa nossa, embora a gente sempre teve o desejo de podermos fazer essa formação sobre o catecismo da Igreja Católica. E esse ano entrou para nós como uma exigência, na realidade, assim, uma sugestão meio exigente, né, digamos assim, da Arquidiocese de Curitiba, da nossa comissão bíblico-catequética, que dentro de um plano formativo que eles têm para nós, né, para a catequese, para os catequistas, entrou com essa exigência para nós, né? E este ano, então, a proposta de formação continuada por 3 anos, mas iniciando, então, pelo Catecismo da Igreja Católica. E as justificativas estão nos próprios documentos de catequese, né? Por exemplo, no nosso Diretório-Geral da Catequese, no número 234, ele vai trazer para nós o seguinte: qualquer atividade pastoral que não conte para a sua realização com pessoas realmente formadas e preparadas, coloca em risco a sua qualidade. Então, nós temos que estar preparados para a gente falar com autoridade, né? Porque nós não falamos, o catequista, qualquer agente de pastoral, ele não fala em nome próprio, ele fala em nome da igreja. Né? Então, nós precisamos conhecer para poder falar em nome dessa igreja, né? O nosso Diretório Nacional de Catequese também, no número 252, vai trazer para nós o seguinte: a formação catequética de homens e mulheres é prioridade absoluta da igreja, né? Então, para nós podermos passar algo, evangelizar, nós temos que ter formação para a gente saber o que a gente vai transmitir, né? Transmitir com autoridade, com confiança também, né? E ainda o DNC também, no número 282, ele traz que a catequese deve favorecer uma formação sistemática aos catequistas, através de escolas permanentes nos diferentes níveis, paroquial, diocesano, regional e nacional. As escolas sejam sustentadas por linhas comuns, com programa, material e subsídios adequados e atualizados. Bom, a proposta, então, da Arquidiocese, né, da Comissão Bíblico-Catequética, é que a gente faça essa formação a nível paroquial, porque a nível diocesano nós temos o IAF, nós temos a EDA, né, a Escola Discípulo Amado, e a nível paroquial nós não tínhamos. Então, a partir deste ano, nós teremos a Escola Paroquial Discípulos Missionários. E aí a gente acrescentou catequistas, discípulos missionários da misericórdia em função do nosso santuário, né? Porque nós, além de termos a missão de evangelizar, de sermos evangelizadores
de Cristo, nós ainda também temos essa missão de evangelizar a partir do carisma da misericórdia de Deus, né? Então, é uma responsabilidade ainda maior para nós, né? E é por isso que nós precisamos ter essa formação, né? Tá bem? Então, a escola, o plano formativo, a proposta da Arquidiocese do plano formativo é para 3 anos, iniciando com esse ano com o Catecismo da Igreja Católica, o ano que vem, princípios básicos da liturgia, e no ano seguinte da Sagrada Escritura. Amém? Pessoal, mais um avisozinho para vocês. Nós estamos gravando esse programa porque tem algumas pessoas que não estão conseguindo entrar e outras que não têm acesso à internet, e nós vamos deixar gravado para eles entrarem depois, tá? Só que o nosso programa aqui, ele grava, diz ele que é por 40 minutos. Até agora eu estou vendo aqui que ele está gravando, então tá ótimo, né? Já estamos aí em torno de 40 minutos. Caso ele pare, eu vou ter que enviar um novo link e vocês vão ter que acessar novamente para começarmos uma nova gravação. Tudo bem? Compreendido? Faz um joinha aí para mim. Todo mundo compreendeu? Desculpe esses inconvenientes, mas nós não temos um outro aplicativo grátis que nos permita gravar todo o tempo, tá bom? Então, me desculpem aí por esse incômodo, esse inconveniente aí. Mas com a graça de Deus, né? Tudo vai encaminhando, né? Vamos pedir Maria que passe à frente aí e vai nos ajudando aí, intercedendo por nós, pela nossa formação, tá bem? Além dessa orientação aqui de formação aí do Diretório Nacional de Catequese, nós temos esse ano um documento fresquinho aí de catequese, né, que é o novo Diretório Geral da Catequese, que foi editado pelo Vaticano ali e proposto para nós no dia 23 de março desse ano, né? E ali no parágrafo 143 do novo diretório, ele traz mais isso também. Brevemente, daí nós já entramos na questão do catecismo, tá? Só para a gente reforçar o quão é importante para nós catequistas a formação, tá bem? O catequista é também um mestre que ensina a fé. Com efeito, o catequista que faz do testemunho sua primeira virtude, não esquece que também é responsável pela transmissão da fé da Igreja. Em sua formação, portanto, há espaço ao aprofundamento e ao estudo da mensagem a ser transmitida em relação ao contexto cultural, eclesial e existencial do interlocutor. Será necessário não subestimar a exigência desse aspecto da formação, que está intimamente ligado ao desejo de aprofundar o conhecimento daquele que na fé o catequista já conheceu como seu Senhor. A assimilação do conteúdo da fé como sabedoria da fé se realiza, antes de tudo, mediante a familiaridade com a Sagrada Escritura e com o estudo do Catecismo da Igreja Católica, dos catecismos da Igreja particular e dos documentos magisteriais. Por essa razão, no número 144, é necessário que o catequista conheça as grandes etapas da história da salvação, o Antigo Testamento, o Novo Testamento e a história da Igreja, à luz do mistério pascal de Jesus Cristo. Também os núcleos essenciais da mensagem e da experiência cristã, o símbolo da fé, a liturgia, os sacramentos, a vida moral e a oração, que são os 4 pilares do catecismo da Igreja Católica. Então, todos os documentos da catequese, inclusive esse último, né, que é extremamente importante e atualíssimo, né, ele vai trazer para nós essa necessidade da formação, de nós estarmos em formação permanente, tá certo? Brevemente, agora, nós vamos entrando já no assunto do catecismo, então, né? Esse catecismo, ele foi elaborado, ele surgiu a necessidade dele, né? Em 1985, quando o Papa João Paulo II estava reunido com os bispos, um sínodo dos bispos, em comemoração aos 20 anos do Vaticano II,
os bispos pediram a ele um catecismo, né? Uma atualização, um documento mais atual, porque até então o que era usado era o Catecismo Romano, que foi editado em 1565, então 500 anos antes, e esse catecismo era usado até 1992, porque daí em 92 surge esse novo catecismo para nós. Ele é um documento novo, né? Se a gente for considerar aí toda a doutrina e magistério da igreja, né, dos 2000 anos de documentos que nós temos, ele é um documento relativamente novo, então ele ainda foi pouco estudado, e por isso que nós temos que estarmos aqui, por isso que nós estamos aqui hoje, para nos aprofundar um pouquinho neste documento. E aí o Papa incumbiu nessa missão, né, de reformular esse catecismo, atualizar ele, 12 cardeais coordenados, presididos, por nada mais, nada menos que Joseph Ratzinger, que é o nosso Papa emérito, o nosso Papa Bento XVI. Ele que coordenou esse estudo, né? E o Papa Bento XVI, Joseph Ratzinger, ele foi coordenador, presidiu a Congregação da Doutrina da Fé por muitos anos, né? Então, ele é extremamente culto, né? E um teólogo excelentíssimo, né? E esses bispos, esses cardeais, eles reuniram o desejo eles ouviram toda a base da igreja e viram com eles o que precisava ter um catecismo da Igreja Católica. Então, por 6 anos, foram ouvidas as igrejas locais, né, e nas diversas igrejas do mundo inteiro, os anseios, aquilo que estava faltando no catecismo anterior, né, que achava que teria que estar mais atualizado. E isso foi levado, então, para Joseph Ratzinger, e ele daí, então, se incumbiu de editar para nós esse catecismo, e ele foi colocado para nós ali em 1992, quando João Paulo II, então, deixa para nós, apresenta para nós, para a igreja, né, esse novo catecismo, tá? Um pouquinho de história para a gente compreender por que as coisas, como as coisas caminham dentro da igreja, certo? Quer falar alguma coisa? Esse catecismo, ele está... Todo mundo sabe qual é o catecismo? Uhum. Se quiser mostrar. Uhum. Todos conseguiram ter o catecismo em mão ou baixar em PDF. A gente está falando, né? Eu já estou preocupada aqui que nós não mostramos o que é. Então, o catecismo, né? Ele está elaborado sobre 4 pilares, né? Os 4 pilares da fé. E ele traz ali para nós, então, a primeira parte, ele vai tratar do credo, né? A segunda parte, ele vai falar sobre liturgia. A terceira parte, sobre os mandamentos e também sobre as bem-aventuranças. E na quarta parte, sobre a oração. A primeira parte, ele vai tratar, então, do crer, né? Para mim, celebrar os sacramentos, para mim viver a moral cristã e orar, eu preciso partir de algo, eu preciso partir do crer, né? Sem a fé, como que eu vou celebrar, como que eu vou viver e como que eu vou orar? Então, o primeiro princípio o primeiro pilar é a fé, o crer, né? Então, eu creio, depois eu celebro o que eu creio. Eu celebro como? Com os sacramentos, né? Com a liturgia, né? Celebrar ali a palavra viva na igreja, né? E depois eu vivo isso, aquilo que eu creio e que eu celebro,
eu começo a vivenciar aquilo no meu dia a dia. Eu levo tudo que eu absorvo no crer e no celebrar, eu começo a vivenciar na minha vida, né? Na minha família, no meu trabalho, no mundo, né? E após, então, eu oro tudo isso, né? Eu agradeço a Deus. E nós vamos ver passo a passo como que se dá esses 4 pilares, tá? Então, eu parto do crer para o celebrar, o viver e o orar. E essas 4 partes estão interligadas entre si, né? Tá bem? Quando eu disser alguma coisa e vocês tiverem dúvida ou tiver algo a acrescentar, dão uma mãozinha ali ou chama ali no chat. Eu tô aqui, mas eu tô de olho aqui, ver se surge alguma pergunta, alguma coisa aqui no chat, tá bem? Ok, pessoal? Para a gente continuar, eu pedi para vocês estudarem ali do 13, da página 13 em diante, porque essa introdução ela é mais a parte informativa mesmo, né? Mas se vocês tiverem um catecismo na mão, podemos começar aqui pelo parágrafo 1, só para fundamentar um pouquinho mais a questão da importância do catecismo e da formação na vida de nós catequistas, tá bem? Então, a vida do homem é conhecer e amar a Deus, né? Nós não amamos aquilo que nós não conhecemos. Nós precisamos conhecer para amar. Eu tenho a fé, mas eu preciso cada vez mais conhecer a Deus para mim poder amar ainda mais esse Deus que eu conheço. Eu não sei vocês, mas quanto mais me aprofundo, quanto mais eu busco conhecer, mais eu amo, mais eu me encanto, mais eu me entusiasmo, né? O avançar para águas mais profundas, essa água ela não tem fundo mesmo. Quanto mais a gente mergulha nela, mais a gente quer mergulhar, né? Então, o parágrafo 1º ali, ele vai trazer isso para nós, né? E nós vamos... que Deus cria livremente o homem para fazê-lo participá-lo da sua bem-aventurança. E nós, como respostas, né? Nós vamos dizer isso através da nossa fé. Então, ele convoca todos os homens dispersos pelo pecado para a unidade de sua família e igreja. E faz isso através do seu Filho Jesus Cristo. Então, só em Cristo que eu posso dizer que eu creio, né? Nele e por ele, ele chama todos os homens a se tornarem no Espírito Santo seus filhos adotivos e, portanto, os herdeiros de sua vida bem-aventurada. No parágrafo 3, ele vai trazer para nós assim: os que com a ajuda de Deus acolheram o chamado de Cristo e lhe responderam livremente, foram, por sua vez, impulsionados pelo amor de Cristo a anunciar por todas as partes do mundo a boa nova, né? Então, a partir do momento que eu creio, sou batizada, eu recebo esse chamado dentro de mim, né? Então, eu sou chamado a anunciar a boa nova de Cristo, né? Aí tem o objetivo, lá no parágrafo 11, o objetivo e destinatário desse catecismo. Ele é destinado principalmente aos responsáveis pela catequese, né? Então, eu recebo um chamado, eu vou servir a Cristo, é a minha resposta de amor a Deus, né? Porque eu creio, porque eu sou batizada, e sou convocada, né, a anunciar a palavra de Deus. Aí eu sou também convocada a compreender, a me aprofundar nessa palavra, né? E aí, novamente, ele traz para nós, no finalzinho do parágrafo 12, que ele se destina aos redatores de catecismos, aos presbíteros e aos catequistas. Então, mais uma vez, ele reforça que esse catecismo é para toda a igreja. E, principalmente, ele traz muitas vezes ali a questão do catequista. Então, catequistas,
eu digo para vocês, nós não precisamos inventar a roda, nós não precisamos criar nada. Nós precisamos ter esses 2 livros aqui, ó, embaixo de um braço a Bíblia, embaixo do outro o Catecismo, tá? Essas são as duas ferramentas melhores e que nós podemos ter para a gente poder fazer a nossa catequese. Claro, nós podemos buscar ajuda em sites confiáveis, em revistas, enfim, em outros livros. Nós temos excelentes livros dentro da igreja. Mas quando nós vamos falar de conteúdo da doutrina, nós não precisamos. Quando nós vamos falar em palavra de Deus, é a palavra de Deus, é a Bíblia. E quando nós vamos falar em conteúdos da fé, em doutrina, é aqui. Tá? Nós não precisamos ficar inventando nada e nem sofrendo também, né? Porque aqui tem tudo. Nós vamos ver ao longo desse estudo que aqui tem tudo para nós, tá? Deixa eu só seguir meu roteiro aqui, me achar aqui no meu roteiro, tá certo? É uma observaçãozinha, né? Esse catecismo não é livro para catequizando, ok? Embora eu sei que tem alguns catequizandos aqui que estão fazendo com a gente, ou ex-catequizandos, seja bem-vindo, é isso mesmo. Terminou a catequese, vamos nos aprofundar, né? Vamos conhecer mais. Mas quando a gente dá a catequese, ele não é um livro para catequizando, ele é um livro para o catequista, para a gente conhecer e aprofundar os conteúdos que a gente vai passar na catequese, tá certo? Fátima? Sim. Só acrescentando aí o que você falou, eu comecei, não é, a estudar o catecismo, e eu digo assim que a maneira como ele apresenta a Igreja Católica a gente é realmente muito apaixonante. Assim, eu estou conhecendo e estou amando ler o livro, conhecer, estudar, sabe? Eu tenho muito. E disse assim, eu comecei a ler a Bíblia e sei que eu começo, meu Deus, mas muito chato é a Bíblia. Ai, que difícil. E aí, só que eu, quando comecei a ler o catecismo, então eu tenho achado assim, muito interessante, muito rico, e principalmente para nós somos leigos, temos uma visão mais aprofundada do catolicismo. Então, assim, eu acho que é uma leitura muito válida, mesmo que não seja para alguém... Uma leitura, eu acho que é leitura, qualquer ela é muito boa. E aí, muitas vezes, no catecismo, eu buscava também a Bíblia. Então, a minha leitura com a Bíblia passou a ser diferente. Desculpa, eu não entendi, cortou um pouquinho, eu não entendi. Você fez uma pergunta agora, no final? Não, eu digo assim, eu passei assim, agora que eu leio o catecismo, que eu tenho estudado o catecismo, eu busco respostas tanto na Bíblia. Então, a leitura da Bíblia, para mim agora, ela tem uma notação diferente. Entendi. Sabe? Eu consigo fazer uma leitura mais aprofundada dela, uma reflexão acerca da Bíblia. E o catecismo tem me ajudado a isso. Entendi. Sim, o catecismo ele ajuda a compreender a palavra. Ele auxilia. Nós vamos ver daqui um pouquinho que ele ajuda na interpretação da palavra de Deus, né? É isso? Sim. Muito bem. Isso. Eu achei bonito a partilha da Lucy e é muito verdadeira, que até o Papa João Paulo II ele ensina ali, né? Que o catecismo é a sinfonia da fé. Tipo, é o que nos leva ao conhecimento da Bíblia. E é de fato, a partir dele, a gente começa a degustar a palavra, a Bíblia, de uma forma totalmente diferente, né? Então é um testemunho vivo, muito bonito. Isso mesmo, obrigada pelas partilhas. Sim, quando a gente diz que ele não é um livro para o catequizando, porque o catequizando às vezes ainda precisa, nem todos, né? Alguns catequizandos já vêm para nós com uma bagagem muito boa, inclusive de conhecimento do próprio catecismo.
que tem aqueles catequizandos que são autodidata, digamos assim, né? Que já estudam por conta. Mas esse livro, ele é um livro para todo leigo cristão. Todos nós leigos deveríamos ter ele, estudar ele assim desde a adolescência, quando a gente já tem a idade da razão para compreender bastante ali o que traz para nós, né? Porque é o conhecimento da nossa doutrina, né? Tá certo? Nós vamos então para a primeira parte ali. Ó, gente, conforme eu for falando e vai surgindo aí, me chame, tá bem? Mas nós vamos para a primeira parte aqui, né? Você quer complementar com alguma coisa, Gil? Então, nós vamos para a primeira parte, a profissão de fé, né? Como eu disse antes, a gente tem que partir de algo, partir do crer. E ele logo ali no primeiro parágrafo aliás, no parágrafo 27, né? No 26, perdão. Ele vai trazer para nós, eu creio, né? Mas eu creio em quê? Eu creio em quem? Como que eu creio, né? É isso que nós vamos ver aqui. A fé é a resposta do homem a Deus que se revela a ele e se doa, que a ele se revela e se doa, trazendo ao mesmo tempo uma luz superabundante ao homem em busca do sentido último da vida. Isso ali no parágrafo 26, né? Então, a nossa fé é uma resposta a Deus. Que Deus? O Deus que se revelou para nós, né? E nós vamos ver daqui a pouquinho como que acontece essa revelação, né? No capítulo 1 aqui, então, no parágrafo 27, ele traz que o homem é capaz de Deus. Ora, o desejo de Deus está inscrito no coração do homem, já que o homem é criado por Deus e para Deus, e Deus não cessa de atrair o homem a si, e somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. Então, o catecismo traz para nós que nós temos esse desejo inscrito em nosso coração porque nós viemos de Deus, nós procedemos de Deus, Ele que nos criou, né? Enquanto nós não buscarmos, nós não vamos saciar essa sede, nunca. Mas enquanto a gente não se voltar para Deus, não buscar a Deus, nós vamos estar sempre inquietos, sempre andando de um lado para o outro, titubeando por aí, né? Quebrando cabeça, né? E eu queria só trazer aqui uma fundamentação desse desejo de Deus inscrito em nosso coração, que é o livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 7. O Jean vai ler aqui para nós, mas é Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Senhor Deus formou, pois o homem do barro da terra, e inspirou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então, no capítulo 2, versículo 7 do Gênesis, ele traz para nós por que nós temos esse desejo de Deus, né? Deus nos cria e Deus sopra em nós o seu espírito e nos dá a vida, né? Nos dá a vida através do seu espírito. Ora, se eu sou criação de Deus, né? Criatura divina, né? Criada por Deus, imagem e semelhança dele. Ele sopra em mim, nas minhas narinas, e me dá o hálito da vida, o ruá, né? O espírito. Enquanto eu, criatura humana, não me volto para buscar esse Deus, para viver com Deus, eu sou errante no mundo, né? Eu não tenho sentido para a vida, né? Que o Jean gosta muito de usar esse termo, né, amor? Sim. O sentido para a vida está em Deus, porque eu sou essência divina, sou de essência divina, né? Enquanto eu não me volto para buscar a Deus, eu vou ser um ser errante, muito errante, né? Eu vou ser inquieto, sem paz, eu não vou ter paz no meu coração, né? Foi o que eu li ali. Pode ler. Uhum. Só complementando o que a Fátima tinha dito, na parte do desejo de Deus,
O desejo de Deus está escrito no coração do homem, porque somente em Deus o homem há de encontrar a verdade, a felicidade, que não cessa de procurar. Então, opa! Só alguém se desconectou, estou admitindo aqui de novo no grupo. E ele traz para nós que nós vamos ter as vias de acesso ao conhecimento de Deus, né? Ali no versículo 32, ele vai dizer qual é... Desculpa, no parágrafo 32. Estou misturando parágrafo com versículo aqui, estamos no catecismo. Então, no parágrafo 32. Quais são as vias para nós reconhecermos esse Deus, né? Para a gente poder dizer, eu creio. Porque nós humanos, nós somos muito visuais, nós precisamos ver, somos muito dos sentidos, né? Nós precisamos ver, nós precisamos sentir o cheiro, ouvir. Nós precisamos muito utilizar os nossos sentidos para a gente poder ter a percepção, né? Então, quando eu vejo, dependendo do que eu vejo, eu reconheço. Ora, ele traz no versículo 32, você pode ler, no parágrafo 32, perdão, né? Essa partezinha, só essa partezinha aqui para mim. O Jean vai lendo aqui para me ajudar. O mundo, a partir do movimento e do devir, da contingência, da ordem e da beleza do mundo, pode-se conhecer a Deus como origem e fim do universo. Então, ele traz para nós, né, que para se chegar a Deus, tem como ponto de partida a criação, o mundo material e a pessoa humana, né? Então, quando nós vemos a criação, tudo que foi criado, tudo que existe, né? Como o Gênesis traz para nós ali, o capítulo 1 inteiro do Gênesis, né? Que Deus primeiro cria todas as coisas para depois criar o homem. Então, primeiro ele providencia para nós tudo o que nós necessitamos para vivermos aqui nessa terra, né? A água, a luz, a terra, as plantas, os animais, enfim, tudo que possa propiciar vida para o homem, né? Porque o homem, para viver, ele precisa desses outros elementos da natureza, nós precisamos de tudo, né? Então, quando nós olhamos para essa natureza, para o mundo criado, as criaturas, nós vemos a beleza. Quem teve essa experiência já? Eu várias vezes tive essa experiência de estar descendo ali na Serra do Mar, né? E a gente olha assim aqueles vales lindos, e lá embaixo o mar, né? Naquela estrada ali. Quem de vocês já fez uma experiência assim? Não precisa ser ali em outros lugares, que viu a natureza e disse assim: puxa, quem só pode ser um ser a criar tudo isso? É Deus, não é verdade? Vocês já fizeram essa experiência de olhar a natureza, olhar aqueles vales, aquelas montanhas e dizer assim: oh, que belo, né? Que coisa linda, né? Quem criou tudo isso? É um ser supremo, né? É o nosso Deus maravilhoso, né? Tá bem? Então ele traz isso para nós, né? Uma das vias de conhecer a Deus é através da beleza do mundo criado, né? Santo Agostinho, ele fala muito disso, né? Aí, no parágrafo 33, agora ele vai trazer, né, para nós, através do próprio homem, né? Que com sua abertura à verdade e à beleza, que nós falávamos agora há pouco, com seu senso do bem e da moral, com a sua liberdade e a voz de sua consciência, com sua inspiração ao infinito e à felicidade, o homem também se interroga sobre a existência de Deus. Nós também perguntamos sobre Deus. Mas Deus existe? Quem é Deus? Né? Nós também trazemos essas perguntas dentro de nós, né? É natural, faz parte, né? Está intrínseco em nós, né? Então, conforme eu fui falando, o pessoal quiser acrescentar alguma coisa, a Grace, Helenice, fiquem à vontade. Jonathan, que eu sei que está acompanhando aí, tem bastante para nos auxiliar aí também, tá? Fiquem à vontade, tá bom?
Vamos nos ajudando aí, tá? Como eu disse, estamos todos juntos nesse barco. A gente só está direcionando assim um pouquinho, tá? Eu tô aqui no leme aqui, mas pode ser que eu dê uma guinada. Vocês me colocam no prumo de novo. Ajusta a bússola, tá bom? Então, o mundo e o homem, no parágrafo 34, atestam que não tem em si mesmo nem seu princípio primeiro, nem seu fim último, mas que participam do ser em si, que é sem origem e sem fim. Ou seja, a nossa origem está em Deus, que é sem fim e sem origem. Deus é. Deus é incriado, né? Deus existe do sempre e para sempre. E nós temos a origem em Deus, né? Assim, por essas diversas vias, o homem pode aceder ao conhecimento da existência de uma realidade que é a causa primeira e o fim último de tudo e que todos chamam de Deus. Olha que coisa bela, né? Tá bom? Ou seja, aqui ele está dizendo para nós que através também das nossas faculdades, né, que ele mesmo nos deu, né, inteligência também, nós podemos interrogar sobre Deus e podemos descobrir esse Deus maravilhoso para nós, né? E também podemos conhecer a Deus através da igreja, né? Aliás, geralmente nós acabamos conhecendo Deus através da igreja, não é verdade? A maioria de nós, né? Sempre temos alguém que vai nos apresentar a igreja, nos levar para a igreja, né? Creio que a maioria de vocês aí teve alguém que levou vocês para a igreja. Ou a mãe, ou o pai, a avó, a tia, o tio, uma amiga, né? Quem aqui foi levado por uma amiga? Eu sei de uma ou duas pessoas aqui que foi levado por uma amiga. Dá um tchauzinho aí para mim. Eu sei de uma aí que veio pela filha. Valeu, Celina. Você vê, né? Sempre Deus usa alguém para nos levar para a igreja, né? Que bênção, né? E aí também nós temos, então, já que nós estamos querendo falar de Deus, né? Como falar de Deus? Parágrafo 40, uma vez que nosso conhecimento de Deus é limitado, também é limitada a nossa linguagem sobre Deus. Só podemos falar de Deus a partir das criaturas e segundo o nosso humano limitado de conhecer e pensar, né? Então, ali corroborando a questão assim, que nós só podemos falar de Deus a partir daquilo que nós podemos ver da sua criação também, né? Mas mais para frente a gente vai ver que tem outras formas da gente ver Deus. Aqui é num pensamento assim mais primitivo, assim, mais abstrato, né? Bom, quando vocês tiverem alguma dúvida, sempre ali, quando ele finaliza uma parte, ele vai trazer um resumo, né? Quando ele finaliza um capítulo, ele vai trazer um resuminho ali, tá? Que ajuda bastante ali a vocês, às vezes, gravar melhor, né? Isso que os parágrafos trazem, né? Então, olha que coisa maravilhosa. Como que nós conhecemos a Deus? Nós podemos conhecer a Deus porque Ele vem ao nosso encontro, né? É Deus que nos chama primeiro, é Deus que nos ama primeiro. Eu só posso amar a Deus porque Ele me amou primeiro, né? Então, Ele vem ao nosso encontro, né? Parágrafo 50, caminhamos um pouquinho ali. Não dá para a gente ir parágrafo por parágrafo, por isso que a gente pediu a leitura antes. Mas se dentro disso que vocês leram tiver algum ponto, daqui a pouquinho nós vamos dar uma paradinha e a gente vai conversar daí sobre o que vocês anotaram, tá bom, pessoal? Olha, o Espírito Santo está conduzindo, porque o Zoom não interrompeu e continua gravando, tá certo? Viu? Isso aí. Ele não contava com essa ferramenta, o Espírito Santo. E aqui o parágrafo 50 diz para nós, né? Mediante a razão natural, o homem pode conhecer a Deus com certeza a partir de suas obras. Então, a partir da meditação das coisas criadas, né, do olhar a beleza,
nós podemos vir a conhecer a Deus e também pela razão, ou seja, pela razão natural, né? Você pode ler para mim, parágrafo 50, aqui, ó, daqui. Aqui, essa partezinha aqui, daqui até aqui, tá bom? Aqui, por decisão. Até o homem aqui. Por uma decisão totalmente livre, Deus se revela e se doa ao homem. Faz isto revelando seu mistério, seu projeto benevolente, que desde a eternidade concebeu em Cristo. Então, Deus, através de seu Filho Jesus Cristo, revela seu projeto, né, para nós. Mas Deus, desde sempre, vem se revelando a nós, desde os primeiros pais, né, da nossa fé, lá no Antigo Testamento. E a revelação de Deus, então, se dá por um projeto benevolente, né? Parágrafo 51, Jean, leia para nós, por favor. Até o final. Deus revela seu projeto benevolente. Aprove a Deus, em sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e tornar conhecido o mistério de sua vontade, pelo qual os homens, por intermédio de Cristo, Verbo feito carne no Espírito Santo, têm acesso ao Pai e se tornam participantes da natureza divina. Então Deus cria tudo, cria o homem, e aos poucos Deus vai se revelando a este homem, né? E nós vamos ver como que se dá isso através da história, da própria história da salvação, que é o que o catecismo traz para nós. No parágrafo 52, finalzinho ali, por que Deus, então, quer se revelar aos homens? Ele traz a resposta para nós, né? Ao revelar-se, Deus quer tornar os homens capazes de responder-lhe, de conhecê-lo e de amá-lo, bem além do que seriam capazes por si mesmos. Olha que premissa maravilhosa que o catecismo está trazendo para nós. Por nós mesmos, nós não seríamos capazes de amar a Deus. Que eu disse ainda há pouco. Opa! Nós podemos conhecer a Deus porque Ele se dá a conhecer a nós. Por sua livre e espontânea benevolência, né? Por sua bondade. Ele se dá a conhecer a nós. Nós, por nós mesmos, não teríamos condições. Então, é também um dom de Deus se dar a nós a conhecê-lo, né? Olha que coisa maravilhosa. Tá? O projeto divino da revelação realiza-se ao mesmo tempo por ações e por palavras, intimamente ligadas entre si e que se iluminam mutuamente. Este projeto comporta uma pedagogia divina peculiar. Gosto muito desse termo, né, da pedagogia divina. Deus comunica-se gradualmente com o homem, prepara-o por etapas a acolher a revelação sobrenatural que faz de si mesmo e que vai culminar na pessoa e no Verbo encarnado Jesus Cristo. Então, a pedagogia divina é maravilhosa, né? Ele vai se revelando aos poucos para nós, né? Conforme nós vamos caminhando, conforme nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência, também a nossa cognitivo, ele vai nos alcançando também. Pois não, Lucy? Jonathan? Diga. Quem que levantou a mãozinha para falar? Liga teu microfone, então. Teu microfone está desligado, Jonathan. Clica na telinha e tira ele do mudo. Conseguiu? Deu? Tá ouvindo? Boa noite a todos, então.
A minha dúvida é sobre o parágrafo 42, que fala assim que nós temos que purificar nossa linguagem daquilo que possui de limitado, para falar do Deus que é inefável, incompreensível, invisível, inatingível. Então, muitas vezes, a nossa catequese, a gente vai com uma linguagem muito limitada, né? E podemos correr um risco de empobrecer o nosso, toda essa grandiosidade, esse Deus grande, né, maravilhoso, essa mística que existe. E aí, muitas vezes, a gente acaba empobrecendo com a nossa forma de falar. E não torna o encontro, né, tão com aquele desejo de algo a mais, né? Acaba querendo deixar tudo muito explicadinho e não deixa as pessoas aquele desejo de algo a mais, de saber mais, de buscar mais, um desejo de Deus. Então eu queria perguntar assim, o que nós podemos fazer nesse sentido para purificar mais a nossa linguagem? E no 43 eu não compreendi muito bem o que fala o 43 ali, quando ele fala de dessemelhança, eu não entendi muito bem. Se você pudesse falar algo sobre isso também no 43. É isso. Vamos ver ali se nós conseguimos te auxiliar aqui. Auxiliares. Tá bom. Alguém teve que sair ali, né? Tá, tudo bem. Quer que eu tente começar? Auxiliares, por favor, me ajudem. É muito boa essa pergunta. Eu vejo aqui que o desejo de Deus, a sede, e talvez essa explicação, né, que a gente traga tudo mastigadinho, tudo prontinho, ela sempre vai ser limitada. A gente nunca vai conseguir expressar, né, tudo de Deus, nem que a gente pegue ali todos os parágrafos, a gente desmiúce ele aqui, a gente vai continuar limitado. Porque aí a tua pergunta nesse questionamento está no 43. Porque tudo aquilo que a gente conhece como humano, como matéria, a gente aprende o que Deus não é. Então, assim, tipo, nós no óbvio não encontramos Deus. Porque é como a Fátima tinha falado, ele não é matéria, ele não é... Ele que implantou o desejo em nossa alma. A nossa alma, o elemento da alma é Deus. O ser humano é o único que tem um elemento na alma que é Deus, assim como a matéria, por exemplo, o elemento da nossa estrutura é o osso, da alma é Deus, de uma pedra é a rocha. Então, assim, dentro desse contato com o infinito, a gente reconhece a nossa pequenez. Eu acho que até Santo Agostinho que diz isso. Quando a gente conecta nesse sentido da grandeza de Deus, que é ilimitado, a gente começa a reconhecer a nossa pequenez diante da grandeza. E aí só assim a gente consegue ir agregando nesse conhecimento. E aí sim esse conhecimento ele vem tendo dentro dessa intervenção humana e o conhecimento que já é implementado dentro da nossa alma, a gente começa a ir robustecendo. Então a gente começa dando papinha, depois a gente tem que ir desmiuçando detalhezinho, depois a criança já começa a ingerir um pouquinho mais sólido, e aí já começam as nossas responsabilidades, o nosso testemunho, os nossos sacramentos dentro da religião, o nosso pertencer. E aí, com o testemunho e com aquilo que a gente vive, a gente desperta a sede de Deus. Não vai ser em palavras, vai ser na vivência mesmo, essa vivência cristã dentro da catequese, né? Que até mesmo a catequese é em si, né? É a experiência e a vivência de Cristo, que é só através de Cristo que a gente pode viver essa comunhão. Então, eu acho assim que a tua pergunta do 42 está na resposta do 43, que é, de fato, a gente elimina tudo que Deus não é para eu poder conhecer o que Ele é. Não sei se eu ajudo, né, com essa... Não sei se também respondo.
Sim, é nesse sentido de saber que ele não na catequese, principalmente de adultos, né, nós temos um desafio, né, porque tem muitas distorções do que as pessoas pensam que Deus seja, né, para muitos, assim, tem muitas ideias erradas, assim, e então eu até penso que esse começo do catecismo também tem esse objetivo, né, de mostrar assim qual que é que Deus nós estamos falando, né, esse Deus pessoal, né, e a espiritualidade também é algo que acredito que venha a preencher essa necessidade da gente falar de algo muito além de nós mesmos, né? E a gente sente muita falta disso na espiritualidade, nas catequeses em geral, né? A gente percebe que há uma busca muitas vezes do catequista em explicar, mais assim na razão, né? Para que as pessoas entendam com a cabeça. E muitas vezes elas são catequizadas e elas aprendem, elas entenderam aqui, né? Mas faltou o coração ali. Então, que é algo muito além das razões, né? Ô, Joana, por isso que a catequese ela está passando por uma reformulação até para entrar em conformidade com os documentos do Vaticano II, que traz para nós essa catequese de inspiração catecumenal, que o conteúdo mesmo, ele é bem pouco. Nós precisamos valorizar mais a palavra, né? O trabalhar com a palavra na catequese, o conteúdo básico, mas trabalhar mais a parte celebrativa, litúrgica, para a gente absorver esses mistérios com o sentido, já com a prática. Então, a catequese de inspiração catecumenal, ela traz mais esses elementos que você citou agora, que é essa dificuldade da gente, a gente conhecer Deus com a razão é diferente da gente conhecer Ele com o coração, porque quando eu conheço com o coração, eu vivencio, experiencio, né? E essa experiência com Deus, que me leva ao encontro verdadeiro com Ele, e eu vou querer mais, né? Porque conhecer por conhecer, qualquer um pode conhecer. Conhecimento é diferente de experiência, de vivência, de vivenciar isso, né? Então, a catequese de inspiração catecumenal, que todas as nossas formações que nós trazemos agora, o pessoal da catequese e os catequistas hão de concordar comigo, né? Traz essa exigência, né? Não é exigência, essa proposta de nós trabalharmos a catequese de inspiração catecumenal, justamente por causa dessa lacuna aí, sabe? Eu gostaria também de dar uma sugestão, fazer uma partilha, que eu entendo que o grande X da questão é que o ser humano é por si só, por natureza, uma vocação de ser religioso. Enquanto ele não entende que ele é um ser religioso, ele não consegue, talvez, entender toda essa caminhada. No momento que ele sabe que ele é um ser religioso, como todos os seres humanos, em todo o universo, sempre houve isso, a crença manifestada de várias formas, né? Nós temos na nossa. Que é um ser religioso, ele encontra o sentido da vida, que eu comento sempre. Então, através do sentido da vida, que viemos de Deus e vamos para Deus, por ser um ser espiritualizado, é que nós encontramos o sentido da vida e, com isso, até na espiritualidade, nós aprofundamos mais. Isso que eu vejo a forma do catecismo X, grande X, é explicar que nós todos somos seres religiosos, né? O espírito religioso. Não sei se... Também. Sim, só complementando, realmente, somos seres religiosos, mas às vezes falta despertar isso em nós. Isso. Então, a gente encontra pessoas na igreja, as pessoas que estão buscando a catequese, muitas vezes elas falta esse despertar, ou começou esse despertar, a gente tem que incentivar de alguma forma, né? Mas muitas vezes elas vêm do grupo de oração. O grupo de oração, a gente percebe que é uma grande fonte de despertar mesmo no coração da pessoa, né?
mas assim precisa dar uma continuidade, né, para ela buscar as razões da fé dela, né? Sim, com certeza. Na realidade, a catequese, principalmente adulto, né? Ela é assim uma gota. A gente tem que saber trabalhar essa gota para que ela se transforme pelo menos numa bacia de água, para que a pessoa queira ir para a piscina e para o mar, né? Na realidade é isso. Ou seja, a gente mostrar o caminho, né? Acho que seria mais ou menos isso. É o nosso... até porque a palavra já diz, é iniciação, né? Todos nós somos iniciados. Se nós estamos aqui hoje buscando formação, porque nós estamos querendo avançar, mas todos nós somos iniciados. O Papa Francisco é um iniciado. Nós só vamos estar completamente prontos na eternidade, né? Enquanto nós estivermos aqui, nós estaremos aprendendo, né? Sempre aprendendo, né? Tá bem? Não sei se ajudou a responder, mas é mais ou menos Sim, isso. ajudou, sim, claro. Obrigado. Aí nós temos, então, né? Nós vemos que Deus vai se revelando para nós. Mas de que forma ele se revela? De uma vez só, né? Não, é aos poucos, né? Deus tem uma pedagogia divina maravilhosa, né? Daqui a pouquinho, pessoal, a gente já abre para mais um pouquinho de bate-papo. Eu queria só fazer essa introdução da parte dessa parte de revelação. Aí a gente já abre para conversarmos mais um pouquinho, tá bem? Então, Deus vai trabalhar essa revelação por etapa, né? E as etapas da revelação são desde as origens que Deus se dá a conhecer aos homens. Então, e por incrível que pareça, essa revelação não foi interrompida pelo pecado original, muito pelo contrário, né? Aí quando o homem pecou, Deus podia dizer, não, chega, para mim chega, né? Eu mal coloquei ele no mundo, ele já está fazendo, né? Já está fugindo aí do meu propósito, né? Não, mas Deus é um Deus amoroso, um Deus de misericórdia, né? E ele vai pegar nós pela mão e vai falar, vem cá, deixa eu te ensinar a andar, engatinhar. Primeiro, né, deixa eu te ensinar a sentar, depois engatinhar, depois dar o primeiro passo, né? Deus nos toma pela mão e vai conduzindo a gente, né? Aos pouquinhos, né? Olha que pai amoroso que nós temos, né? E aí Deus, então, é um Deus também de alianças, um Deus de relacionamento. Ele vai estabelecendo relações com o homem, né? No parágrafo 56 ali, nós vamos ver que Deus faz aliança com as pessoas, com o seu povo, né? Com aqueles que ele escolheu. E a primeira grande aliança que Deus faz é com Noé, né? E o sinal desta aliança é o arco-íris, né? Não vai dar tempo da gente ler o texto ali, mas o próprio parágrafo 53 ali traz o texto, né? Onde Deus faz com Noé essa aliança depois do dilúvio e exprime o princípio da economia divina para as nações. O que é a economia? Esse projeto de salvação da humanidade para resgatar esses filhos, né, que caíram no pecado, né? Desde que o homem pecou, Deus disse, não, eu vou estabelecer com vocês um plano de salvação, de resgate, porque vocês são criados para mim, né? Deus nos quer para ele, não para o mal, né? Não para o inimigo, né? Então, Deus tem para nós um projeto de resgate dessa humanidade como um todo, né? E a aliança com Noé permanece em vigor durante todo o tempo das nações, até a proclamação universal dos evangelhos, né? Do evangelho, ou seja, até a vinda de Jesus Cristo. Deus também elege uma pessoa, né, para ajudar a dar continuidade nesta aliança. Então Deus escolhe um homem bom, né, um homem fiel a Deus, a ele, né, aos seus propósitos, que é Abrão, e faz com ele, então, renova essa aliança com Abraão, né? Ali no parágrafo 60.
O povo originado de Abraão será o depositário da promessa feita aos patriarcas, ou seja, o povo da eleição. E ele diz, né, em ti serão, Gênesis 17:5, em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Aliás, Gênesis 12:3. E Deus faz essa promessa linda, maravilhosa, né, que Abraão será o pai de uma grande nação. E o sinal desta aliança com Abraão foi a circuncisão, né? Então, todas as crianças, os meninos nascidos, homens, né? Serão levados para fazer a circuncisão no 8º dia de vida. Esse é o sinal da segunda aliança. Aí, no Monte Sinai, depois com Moisés, Deus novamente... Aí o homem já caminhou um pouquinho, já tem um pouquinho mais de compreensão. Então Deus faz essa nova aliança ali, né? Reforça essa aliança, e o sinal dessa aliança será as tábuas da lei. Nós já estamos ali no parágrafo 62. E ali Deus forma o seu povo, o povo escolhido. Lá em Abraão, Abraão será o pai dessa nação. E Deus escolhe esse povo para caminhar com eles, para ir se revelando a eles, através da sua história, né? O Deus é um Deus de relação. Nosso Deus é um Deus que se relaciona com nós. Não é um Deus lá distante, frio, né? Um Deus que está lá, imóvel. Não, ele é um Deus que vai constituindo relação e alianças, né? A aliança é sinal de infinitude, né? A aliança que nós usamos, quem é casado, quem é consagrado, usa aliança. A aliança ela não tem começo nem fim, né? Então, é um sinal de infinitude, né? Auxiliares, se eu falar besteira, me ajudem, tá bem? Aí, eu gostaria de trazer aqui mais um reforço dessa aliança definitiva que se dará, né, com a encarnação do Verbo, né, que será Jesus Cristo, a aliança eterna e definitiva. No livro de Jeremias, você pode pegar para nós, amor? O Jean vai ler ali para nós. Livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 31 ao 33. Jeremias 31. 31. Do 31 ao 33. O Jean vai ler para nós, tá? A nova aliança. Dias virão, oráculo do Senhor, em que firmarei nova aliança com as casas de Israel e de Judá. Será diferente da que concluí com seus pais no dia em que, pela mão, os tomei para tirá-los do Egito. Aliança que violaram, embora eu fosse o esposo deles. Eis a aliança que, então, farei com a casa de Israel, oráculo do Senhor. Eu lhe incutirei a minha lei. Eu a gravarei no seu coração. Serei o seu Deus e Israel será o meu povo. Então, ninguém terá encargo de instruir seu próximo ou irmão, dizendo: aprende a conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, grandes e pequenos, oráculo do Senhor, pois a todo perdoarei as faltas, sem guardar nenhuma lembrança de seus pecados. Então, aqui em Jeremias, ele traz para nós, né, essa promessa de que ele fará conosco uma aliança definitiva e escreverá no coração, né, de cada um. E essa aliança eterna e definitiva, ela é de uma vez por todas, então, em Jesus Cristo, né? Ele é a nossa aliança eterna. E ele que vem nos revelar tudo.
Quando Deus revela a Noé, ele revela um pouco. Quando ele revela a Abraão, ele revela mais um pouquinho. A Moisés também. Então, conforme o povo vai caminhando, Deus vai se dando a conhecer a esse povo. Mas em Jesus Cristo, é o próprio Deus que vem se revelar a nós, né? Na encarnação do seu Filho. E Jesus diz, né? Quem a mim me vê, vê o meu Pai. Então, Jesus vem revelar para nós tudo que era possível conhecermos, né? Até aquele momento. Porque depois o próprio Espírito Santo ainda vem revelar mais coisas para nós, né? Nós vamos ver isso, tá bem? Mas eu quero só trazer essa questão ali do parágrafo 66, que não haverá outra revelação. Então, Jesus é a eterna e definitiva revelação, a eterna e definitiva aliança. E aqui ele traz para nós sobre as revelações privadas. Já no parágrafo seguinte, ali ele vai falar um pouquinho ali das revelações privadas. As revelações públicas, então, nós temos essas que nós trouxemos, as epifanias, né? Aquelas revelações de Deus, e sempre, agora, última e definitivamente em Jesus Cristo. E nós temos as revelações privadas, que a igreja às vezes reconhece como as aparições de Nossa Senhora, as aparições ao longo desses 2000 anos ali, né? Principalmente no final do século XIX, do século XX e agora também no século XXI. Nós já temos vários relatos da aparição de Nossa Senhora. Um exemplo disso é a aparição de Jesus também a Santa Faustina, né? Que vem revelar para ela o desejo dele de dar a conhecer ao mundo a sua misericórdia. Essas são revelações privadas, que a igreja reconhece isso depois de muito estudo. Ela demora para reconhecer, né? Quem assistiu o filme de Santa Faustina, Amor e Misericórdia? Quem assistiu aí, né? Ali fica bem claro ali quanto que ela sofreu, né? Principalmente o padre Miguel Sopótico, né? Para conseguir da igreja o reconhecimento de que aquela revelação era genuína, né? Ela chegou a ser levada para fazer exames seríssimos, né? Exames psicológicos, psiquiátricos, para não atestar que ela estava doida, né? Então a igreja ela toma muita cautela nas revelações privadas, mas são revelações privadas que uma pessoa vê ou ouve ou conversa com Nossa Senhora, com Jesus. Nós temos aí na história várias revelações privadas, né? Mas é a quem ele escolhe e a quem ele quer se revelar. E geralmente Jesus ou Nossa Senhora, né? Tá bem? Se alguém tiver alguma pergunta também, depois podemos fazer isso. Falar mais um pouquinho a respeito disso, né? Para concluir, acho que para hoje, para não ficar muito cansativo para nós, né? Nós vamos falar brevemente sobre a transmissão da revelação divina, que ela se dá por duas fontes, pela palavra escrita e pela tradição apostólica. Então, a palavra escrita é a Bíblia, a palavra sagrada, né? E também a tradição apostólica. Na tradição apostólica, nós temos duas formas de revelação: a tradição oral e a tradição escrita. O que é a tradição oral, então? Quando Jesus ressuscita, né, e depois tem a sua ascensão, volta aos céus, ele deixa os apóstolos, que são aqueles que são testemunhas oculares do tudo que aconteceu. São, na realidade, eu gosto de ver essa imagem também, são discípulos que foram catequizados por Jesus, né? Jesus foi o grande catequista, né? Ele catequizou alguns e deixou eles incumbidos de transmitir tudo aquilo que ele transmitiu para eles, né? Então, a tradição oral, ela foi por algum tempo, porque Jesus não deixou nenhum escrito. Jesus não deixou uma palavra escrita. E os primeiros escritos que surgiram foram 20 anos depois da morte de Jesus, né? Quando São Paulo começa a escrever as cartas apostólicas para as comunidades que ele fundou.
E eles, então, passavam de um para o outro oralmente. Aqueles que conviveram com Jesus, né, eles iam passando para os demais, a quem eles evangelizavam, aquilo que eles haviam recebido. E com o tempo eles foram percebendo, né, que se eles não começassem a escrever aquilo se perderia. Ou passaria a ficar assim muito fragmentado, né? E aí foi onde surgiram os evangelhos escritos, né? Por volta do ano 65, o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos, né? Depois o de Mateus, depois o de Lucas e por último, já no final do primeiro ano, do primeiro século, por volta do ano 95, o evangelho de São João. Então primeiro eles vêm com a tradição oral, eles evangelizam, formam as primeiras comunidades só com a palavra, né? Com aquilo que eles receberam e aquilo que eles transmitem oralmente, com as pregações, né? Nós vemos aí nos Atos dos Apóstolos uma pregação de Pedro que num dia ele converteu cerca de 3.000 pessoas, né? Olha o poder da palavra de Pedro, dos apóstolos, né? Mas são testemunhas oculares, conviveram com Jesus, né? A maioria deles, pelo menos, né? E aqueles que não conviveram foram beber nas fontes. Paulo, Barnabé, Lucas, Marcos, eles não foram discípulos diretos de Jesus, não conheceram a Jesus, mas eles foram beber nas fontes. Tanto que São Paulo, quando se converte, né? A primeira coisa que ele faz, depois disso, é ir ter com Pedro para ele conhecer tudo aquilo que eles viveram, né? Para daí ele falar sobre aquilo, né? Então, mas depois eles começam a escrever esses relatos, eles recolhem esses relatos das testemunhas oculares e começam a escrever sobre isso, tá? Então, alguma dúvida em relação a isso? Nós temos duas fontes da tradição apostólica. O que é a tradição apostólica? Tradição é a fé transmitida. Tá? Transmissão quer dizer isso, fé transmitida. Apostólica, porque é recebida dos apóstolos. E aí se inclui alguns outros nomes também, aí no primeiro, segundo século, terceiro século, que são os padres da igreja, que também beberam dessas fontes, né? E estudaram a fundo tudo o que foi transmitido ali pelos apóstolos. Tá? Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Diga, Lucia. Não, eu penso numa coisa agora, né? E assim, tem um que fala ninguém explica Deus. Então, nós temos o que eu penso. Como você falou, à medida que a gente avança, Deus vai se revelando. Mas que isso nunca está completo, porque ele é inacabável, ele é infinito, não é isso? Então, nós vamos estudar. Eu acredito que futuras gerações vão conhecer um pouco mais, mas ninguém nunca vai conhecer tudo Deus, né? A gente vai sentir ele cada vez mais de maneira diferente. Por exemplo, na época de Moisés, a gente lembra que Jesus que Deus era um Deus punitivo, que punia. E hoje nós vemos que Deus não pune, mas nós punimos aquilo que nós não é? Que tudo que acontece na nossa vida é fruto de nossas ações. Né? Eu acho que é isso que dizer assim, que Deus é inacabado, né? A gente vai sendo, o ser humano vai tendo um amadurecimento maior e conhecendo um pouco mais. Ô, Luci, tá falhando bastante o teu microfone, e aí corta as palavras, daí fica um pouquinho difícil de compreender o que você está dizendo, tá? Mas deixa eu ver se eu compreendi. Você traz lá a questão de quando Deus se revelava lá atrás, e a compreensão humana era de que era um Deus punitivo, né?
Era, no Antigo Testamento tinha mesmo essas... se a gente for ler todo o Antigo Testamento, vários momentos traz isso, mas traz também o Deus amoroso, o Deus misericordioso, sabe? Só que quem vem revelar o rosto do Pai para nós é Jesus. Ele que vem trazer um novo olhar, né? Um olhar de Deus Pai, não de um Deus punitivo, de um Deus justiceiro, sim, Deus é justiça também, mas não daquele Deus que você... Jesus traz para nós que nós não precisamos ter medo de Deus, nós precisamos amar a Deus como Ele nos ama, né? E reconhecer esse amor de Deus por nós, né? Não sei se é isso que você queria trazer. Sim, e à medida que o ser humano amadurece, Deus se revela mais. Foi o que aconteceu quando ele se revelou em Jesus. Não é isso? Desculpe, eu não consegui compreender a tua pergunta. Deixa eu ver se eu consigo. Fátima, você Vou escrever. tá bem? Oi, Helenice. Você me escuta bem? Sim, estou te ouvindo. Uhum. Eu consegui escutar a Lucy. Ela compartilhou conosco que Deus é infinito. Então, o conhecimento de Deus é ilimitado. Então, quanto mais a gente vai se aproximando, mais ele vai, no caso, sendo íntimo de nós. Isso é algo que até na eternidade nós estaremos conhecendo a Deus. Sim, uma ótima, excelente observação, excelente, um entendimento muito bom. Deus é infinito e o conhecimento de Deus também é infinito, né? E à medida que a gente vai se aprofundando, é aquilo que a gente dizia antes, quanto mais a gente vai se aprofundando, mais vai ampliando essa visão de Deus, né? Deus como o Jonathan trouxe para nós, é inefável, a gente nunca vamos esgotar sobre Deus, porque se um dia a gente esgotasse o conhecimento sobre Deus, ele deixaria de ser Deus, porque Deus é esse mistério, né, insondável, né, e o que a gente vai compreendendo é o que o Espírito Santo vai nos revelando também, né, tá bem? Se é isso. Isso. Hoje a intenção nossa era avançarmos um pouco mais, mas como nós estamos com o tempo adiantado, né, e nós precisávamos fazer aquela introdução ali, que é essa proposta que foi pedida para nós, né, Graciele? E, assim, a Arquidiocese, quando ela pediu o estudo, ela pediu que nós fizéssemos, ela pediu no ano passado, então esse estudo era para ser presencial, 4 horas por partes, e o catecismo tem 4 partes, nós vimos lá agora há pouco, e para a gente estudar, então, em 4 encontros de 4 horas. Como não é possível, através do momento que nós estamos, por causa do momento que nós estamos passando, então nós conversando com a Graciele e também com o Padre Anchieta, né, ele achou por bem a gente fazer essa formação virtual, assim como nós estamos iniciando hoje. E para não ficar muito cansativo, né? A proposta, conversando com a Graciele, o Jean e o padre, a gente pensou em fazer cada parte 2 encontros de 2 horas. Mas eu vejo que talvez pelo andar da carruagem vai ser pouco ainda. Eu tenho uma sugestão, mas aí se todos concordarem, de toda terça-feira ou toda quinta-feira, não sei, a gente se reunir nesse horário e a gente estudar, mas estudar por 1h30, porque daí no próximo encontro, a parte introdutiva a gente já não vai ter, vai ser só uma oração inicial, né? Talvez o Evangelho do Dia, que a Graciele vai preparar para nós, né? E nós avançarmos um pouco mais. É a minha proposta, porque nós estamos à disposição. Na realidade, era para termos um formador mais específico mesmo sobre o catecismo, mas ainda não foi possível. Mas, com a graça de Deus, logo, logo nós vamos ter alguém bem tarimbado aí, né? E o padre Leandro também pediu para a gente ir caminhando, que quando tivesse dúvidas que nós não conseguíssemos esclarecer, ele vai fazer um encontro junto com a gente para esclarecer as dúvidas, tá bom? Então, sugestão.
nós nos encontrarmos aqui a 15 dias por mais 2 horas ou toda semana em torno de 1h30? Quem concorda? Assim, ó, vou colocar minha opinião. Que tal a gente explanar todo o que a gente tem que explanar e fazer um único dia só para perguntas? É uma possibilidade também. A gente caminha bastante, depois a gente para só para discutir. Não é cansativo para vocês ficarem aí só ouvindo nós, assim? Mas a gente pode de vez em quando só. Tá. A Elisângela então sugeriu isso. O que vocês... Nós precisamos definir hoje para ver como que a gente vai seguir daqui para frente, né? Quem mais tem sugestão? Eu concordo com você em fazer toda semana, 1h30. Eu não estou ouvindo, se puder falar mais perto do... Eu concordo com você em fazer toda semana 1h30. Eu acho que vai ser mais válido. E não vai ser tão cansativo, né, Graciela? Não vai ser tão cansativo. Eu também acho que a partir de 1h30, hoje eu acho que é o primeiro... Estão me ouvindo aí? Sim, sim. Ah, tá. Por ser o primeiro encontro, aí dá para ver que tem, eu acho que toda reunião, quando é virtual, dá esse problema técnico mesmo, que é quase impossível na primeira reunião já tudo zerado. Mas eu acho que se a gente fazer 1h30 por semana, começando às 8 horas e até às 9h30, acho que dá para a gente evoluir bastante. Vai ser interessante. E ter tudo na mão, né? Tudo que já chegar e já ir vendo, já lendo, já tirando a dúvida. E alguma dúvida que a gente tiver, que a gente lê antes, escreve ali e passa aí para a gente compartilhar. Ok. Eu também acho, Fátima, que pode ser 1h30 e também concordo com... Pode ser assim também. Uhum. Poderíamos fazer na quinta, porque eu sei que tem pessoas que têm grupo de oração em alguns lugares, que nem Maringá já está voltando, né, com as atividades, né? E a Mana, ela é coordenadora do grupo de oração, gente, olha só. Que bênção, né? E ela está com a gente hoje porque hoje não teve o grupo, né? Será que nós poderíamos fazer na quarta ou na quinta? Qualquer dia. Isso que é tranquilidade, né? Qualquer dia. O virtual é bom por isso, né? Opa, tem alguém... Jonathan, quer falar? Não, pode ser. Para mim, qualquer dia durante a semana tá valendo. Esse horário pode ser. Os catequistas ali que estão quietinhos. Fátima? Oi. Eu tenho um terço na quinta que eu participo, mas se para vocês ficarem melhor na quinta, eu assisto gravado depois daí. Certo. Podemos fazer na quarta também, né? Quarta, pode ser, então? A maioria tem disponibilidade na quarta? Quarta. Pode ser quarta. Fátima, não tem algum problema assistir depois as aulas, então, os encontros? Não tem problema. A Janine também tem faculdade na quarta. Não, inclusive a gente está gravando por isso, porque tem algumas pessoas que não conseguiram participar, e daí depois elas vão mandar perguntas ali no grupo e a gente vai tentar responder, né? Elas vão assistir o que foi gravado e as perguntas e dúvidas vão enviar para nós aí. Não, então, quanto a isso, tão tranquilo, porque eu só não vou conseguir acompanhar todos os encontros, mas aí eu assisto e coloco no grupo as dúvidas que ficaram e compartilho lá daí. Tá bom. Infelizmente eu não consigo atender todo mundo, né, gente? Assim. Se eu pudesse, por mim, todo dia seria bom, né, amor? Mas também é difícil, né, pra gente atender a todos ali, né? Bom, mais alguma questão? Tranquilo? Tá. Então, agora eu vou chamar a minha amiga Graciele. A Graciele, para quem não conhece ainda, ela é a coordenadora da catequese infantil ali do Santuário, né? Ela está nos auxiliando ali, né? Para a Graciele encerrar para nós, por favor, Graciele. Tá? Nosso muito obrigado a todos vocês, tá?
Também, Fátima, quero agradecer a todos também pela presença. E já que nós falamos desse Deus, né, que é nosso Pai e que é misericórdia, eu sugiro que a gente encerre esse momento rezando um Pai Nosso, de uma forma aonde a gente possa realmente ouvir, escutar o Pai Nosso que nós estamos falando. Que a gente possa, então, encerrar com esse nosso Deus que é nosso Pai, rezando esse Pai Nosso a Ele, agradecendo por esse momento. E depois eu queria fazer uma oração de bênção também. Então, gostaria de convidar todos que nós pudéssemos, então, finalizar esse encontro. Nós estivemos reunidos, né? E vamos permanecer, sempre quando unirmos, vamos permanecer unidos com Deus. Então, vamos rezar um Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Vocês podem responder amém. Amém. Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. Amém. Volte para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada. Quero agradecer a Fátima, ao Jean, a todos que estiveram aqui presentes. Foi muito bom, Fátima, muito, muito bom. Agradeço por a gente estarmos aí unidos em prol dessa missão que é tão bela. Amém. Eu que agradeço pela tua ajuda, né? E pela disponibilidade de cada um também. Oi, Laila, tudo bem? Tudo bem, querida? A Laila tem que dar catequese para nós, ela é uma excelente catequista. Agradecer a cada um de vocês mesmo, tá, gente? No próximo, com certeza, a gente vai estar um pouquinho mais familiarizado com o aplicativo, com os nossos horários, a gente vai ajustar melhor. Mas Deus abençoe a todos, a cada um de vocês. Coloquem as dúvidas que vocês tiveram disso que nós já vimos ali, né? Se tiver perguntas também, o que a gente não souber, porque a gente não sabe tudo de jeito nenhum, nós vamos anotar e deixar anotadinho para os próximos formadores que tiverem com a gente aí, tá bom? Tudo de bom para vocês, uma boa noite, uma boa semana, né? Deus abençoe a todos. Graciela, é contigo agora, finaliza para nós. Deus possa abençoar que essa noite que nós vamos agora, tudo isso que nós ouvimos, que com essa noite Deus possa no nosso coração nos fazer compreender. Eu quero reforçar a leitura. É muito importante, se alguém ainda não conseguiu fazer aquela leitura prévia que a Fátima tinha sugerido, então que nessa semana a gente possa estar fazendo essa leitura, que se torna tudo mais fácil. Aí não é tudo tão uma surpresa, né? Fica mais fácil que a gente possa tirar as dúvidas. Então eu quero louvar e agradecer a Deus e quero ler uma carta para vocês. Uma carta de amor, de um Deus que é amor e misericórdia. Então, só um minutinho que eu vou achar aqui essa carta. Era uma vez o amor. O amor morava numa casa, assoalhada de estrelas e toda enfeitada de sóis. Mas não havia luz na casa do amor, porque a luz era o próprio amor. E então, o amor queria uma casa mais linda para si.
Que estranha mania essa do amor. E fez a terra, e na terra fez a carne, e na carne soprou a vida, e na vida imprimiu a imagem da sua semelhança, e a chamou de ser humano. E dentro do peito do ser humano, o amor construiu a sua casa, pequenina, mas palpitante, inquieta e insatisfeita com o próprio amor. E o amor foi morar no coração do ser humano e coube todinho lá dentro, porque o coração do ser humano foi feito para o infinito. Uma vez o ser humano ficou com inveja do amor. Queria para si a casa do amor, só para si. Como se o amor pudesse viver só. E o ser humano sentiu uma fome torturante e comeu. O amor foi-se embora do coração do ser humano. Encheu-o com as riquezas da terra e ainda ficou vazio. E o ser humano triste derramou suor para ganhar a comida. Ele sempre tinha fome e continuava com o coração vazio. E uma vez resolveu repartir o seu coração inútil com as criaturas da terra. O amor soube, vestiu-se de carne e veio também receber o coração do ser humano. Mas o ser humano reconheceu o amor, não reconheceu o amor e pregou-o numa cruz. E continuou a derramar o seu suor para ganhar a comida. O amor então teve uma ideia. Vestiu-se de comida, disfarçou-se de pão e ficou quietinho. Quando o ser humano faminto ingeriu a comida, o amor voltou à sua casa, no coração do ser humano. E o coração do ser humano se encheu de plenitude. Essa é uma carta de amor que eu gostaria de terminar para vocês. Muito linda. Muito bonita. Deus abençoe imensamente cada um. Amém. E que esse amor, né, que se fez comida por nós, se fez um pequeno pedaço de pão, realmente habite a nossa casa, sempre. Amém. Amém. Boa noite. Deus abençoe todos. Um abraço a todos. Boa noite. Tchau,